Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Longe Talks. Hoje a gente tem aqui a doutora Vânia para falar um pouquinho conosco sobre longevidade. Oi, Eli, oi, Vânia, sejam bem-vindas. Eli, eu passo a palavra para a sua pergunta, que é a minha preferida. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito, porque foi uma pessoa, além de tudo, que além dela ter todos esses títulos e trabalhar com isso, ela é assim, gente. Eu estou falando isso pela generosidade, pela empatia que gerou quando eu a fiz um convite e ela, na mesma hora, aceitou e foi uma pessoa fantástica. Vânia, você vive o que você trabalha, então isso para mim é fundamental, né? Eu sempre começo com uma pergunta que eu acho que é fundamental, assim, para mim, que diz tudo. Quem é a Vânia pela Vânia? Eu acho que eu sou uma cuidadora de pessoas de uma maneira ampla e de um jeito que se encaixa no papel médico, mas essa é a minha luz maior, é onde eu trago essa experiência de troca com as pessoas, com o mundo, entendendo a singularidade, né, dessas relações. Então, eu sou uma pessoa de relação, né? Então, eu tô no mundo para me relacionar e para cuidar. Então, encontrei na área médica essa possibilidade e para mim isso dá a minha expansão, né, de tudo que eu acredito como experiência humana. Então, essa é a pergunta que você me fez, e até sempre que eu penso, né, o que é a experiência de vida de cada um, onde a gente se encaixa, é interessante que as pessoas possam existir na sua essência, expandindo o seu melhor. E eu tive esse presente, né, consegui fazer da minha intenção a minha profissão, e é isso que me inspira hoje, que demonstra muito o meu lugar no mundo. Então, essa sou eu. E aí, Vânia, eu, né, lendo e me integrando muito no seu mundo através daquilo que você passa, né? E a gente sempre traz aqui várias pessoas, porque o canal ele é totalmente democrático, no sentido que a gente quer trazer todos os olhares. Então, profissionais de todas as áreas, todas as dimensões, todas as metodologias, que a gente quer que a pessoa que assiste reflita sobre aquilo. A resposta está dentro dela e não dentro da gente. A gente só pode fornecer, né? E aí, eu agora, bem baseado nas coisas que eu vivo, né? Como é que está hoje a saúde, a área holística da vida como integrativa, né? E todas essas descobertas que a gente está fazendo do que é envelhecer. Olha, o que nós temos, né? Nós temos uma busca dos próprios pacientes de agregar um potencial de saúde e aumentar a sua longevidade com qualidade de vida. Então, hoje, esse olhar para a medicina, né, a medicina da saúde, não só a medicina da doença, isso vem em qualquer classe social, né, com diferentes formas de busca, né, desde uma senhora que vai fazer um chá para uma amiga, ou de uma erva, ou de alguém que vai fazer uma meditação. Ela, claro, tem uma questão elitizada, né, pela medicina personalizada, medicina pós-genômica, mas existe sim um lugar de desejo de cuidado desse paciente que tem uma consciência maior de que a vida não passa só por tratar da doença. Então, por que vai no médico se não está doente? Essa mentalidade mudou.
Hoje as pessoas vão buscar no médico algumas ferramentas para ter mais equilíbrio, bem-estar e qualidade de vida, e isso está no campo das terapias complementares integrativas. Nós temos até na rede pública isso, tem toda uma polêmica de validação, mas sim, são ferramentas validadas pela ciência e trazem uma potência maior para que esse olhar para o indivíduo ele se amplie, numa condição de amparo, de compaixão, Então, seja um paciente que tem um tumor, ele pode ter um acesso, sim, ao médico oncologista, mas ele vai ter uma terapia de apoio, ele vai trabalhar com dor, vamos trabalhar em cuidados paliativos numa hora mais difícil, mas essa visão integral do ser, que a gente olha para esse universo de informações onde múltiplos profissionais podem interagir com esse paciente, é um olhar centrado na pessoa. Então, esse paciente, ele é cuidado, ele está numa rede de profissionais, e isso é muito o olhar da medicina integrativa. Se nós olharmos para a ciência da longevidade, também passa por uma rede de profissionais, vários profissionais, nutricionista, o educador físico, um profissional para a saúde mental, mas um apoio da comunidade para que isso exista, dentro do horizonte clínico desse paciente. Então, nós não vamos cuidar da saúde, só quando esse paciente adoeceu. Então, a jornada de envelhecimento começa após o nosso nascimento e até no período intrauterino, ali essas células estão se formando para dar uma largada para esse indivíduo se tornar um possível idoso saudável. Então, um período intragestacional com bons nutrientes, boas relações, um amparo comunitário da família, do esposo, tudo isso impacta muito em como esse indivíduo vai existir ao longo da sua história de vida, lidando, com as adversidades. Então, seja no campo imunológico, metabólico, neuropsíquico. Então, claro que cada um vai ter lá um lugar de dificuldade, e essas dificuldades elas vêm do aspecto genético, somada à epigenética dos primeiros anos de vida, e ali acontecendo fatos, onde nós tropeçamos e levantamos com dificuldades específicas a partir da nossa história. A história ancestral, a história dos primeiros anos e o nosso dia a dia, com alguns tropeços mais frequentes. Então, é claro que a medicina hoje ela é uma medicina que busca trazer mais consciência para esse indivíduo ser o próprio piloto da sua jornada de saúde. E isso é um novo olhar, é um novo paradigma que nós temos hoje, com as ferramentas da medicina personalizada, medicina pós-genômica, que dá essa complexidade maior de leitura da singularidade humana, e temos, é claro, todas as terapias complementares para assessorar esse indivíduo nas suas dificuldades, para que ele retome o seu ponto de equilíbrio. Então, esse status de saúde, ele passa por essas questões. É um paciente que tem mais doenças do terreno imunológico, fica com mais infecções, é frágil, tem doenças autoimunes, o que é que está acontecendo? Ou é um paciente que tem uma demência, um quadro neurológico cognitivo, ele tem um diabetes, quais são os temas que se associam aí nessa linha do tempo, trazendo um envelhecimento em cascata, e essa cascata faz com que ele perca a autonomia, e essa qualidade de vida. Então, o que a gente luta realmente é reconhecer o fenômeno vulnerável de cada um. Então, eu preciso conhecer essa individualidade bioquímica, essa singularidade humana, para assessorar de maneira especial a trajetória de saúde desse paciente.
Então, a gente vai entendendo, olha, ele tropeça muito aqui. Esse é o lugar de adoecimento maior. Então, eu sempre pergunto, qual é o seu ponto frágil? É a digestão, é o intestino, teve muito câncer na família, porque aí a gente pensa nos tumores hereditários. Então, esse olhar, né, de cima para entender essa rede de informações que está em torno do indivíduo e por trás dele, onde ele carrega informações preciosas na sua história ancestral e na sua história de vida, é isso que monta um projeto personalizado de investimento em saúde na perspectiva do tempo de vida desse paciente. Se ele vai viver 70, 80, 90, não sabemos, mas temos que afastar as doenças lá para frente, buscando estabilidade de voo. Perfeito. E tem uma dúvida, Vânia, que eu escuto bastante em relação a como a nutrologia ela pode ajudar nesse sentido, né? Então, primeiro, o que é a nutrologia e depois, como é que, enquanto nutróloga, você consegue mediar esse tipo de tratamento, né? Então, nesse sentido, como é que a nutrologia ela age, qual é a importância, que isso eu acho que é importante a gente destacar, o quão importante é a nutrologia nesse processo. Então, a nutrologia é uma área médica, né, que traz o conhecimento dos nutrientes da alimentação e a interferência desses alimentos e nutrientes, a proporção correta, as indicações corretas, as contraindicações, tudo que se associa no bem-estar, qualidade de vida, prevenção de doenças e tratamento, inclusive, de doenças. Então, nós temos, né, as ferramentas da nutrição, mas com o julgamento mais crítico, né, dos níveis corretos, aquilo que nós podemos prescrever, por exemplo, uma vitamina do complexo B numa dose maior do que uma nutricionista oficialmente pode prescrever, níveis corretos de vitamina D para osteoporose, a proporção correta de micronutrientes, minerais, proporção de ácidos graxos, de ômega 3, mas tudo isso associando um diagnóstico clínico que vai também trazer, né, as limitações dessa prescrição. Então, em geral, né, o nutrólogo ele trabalha em hospitais e também no consultório, e muitas vezes seria o ideal sempre assessorado por alguém da nutrição, uma nutricionista que vai prescrever a alimentação pautada na prescrição médica, olha, tanto de proteína, vale a pena usar creatina, temos um quadro de diarreia, vamos pensar em enzimas, fazendo um bom diagnóstico clínico e aí entendendo o papel dos nutrientes, da alimentação e da suplementação, dos módulos nutricionais, muitas vezes num paciente debilitado, oncológico, um paciente que fez uma cirurgia bariátrica, tudo isso é pautado, né, na prescrição médica do nutrólogo. E é importante, né, porque a gente vê hoje o quanto que a alimentação ela tem sido resgatada, né, para falar em saúde, e não necessariamente a ausência de doenças, mas assim, ter qualidade de vida diante das condições que as pessoas apresentam. Então, acho que quando você traz isso, você traz uma informação muito importante. E realmente eu tenho visto um movimento desse resgate, né, para esse cuidado, esse autocuidado em relação à parte de alimentação, em relação a exercícios físicos, higiene do sono, o quanto que parecem ser coisas simples, mas que fazem toda a diferença na vida do indivíduo e por vezes é negligenciada, né? O que nós vemos hoje, eu como presidente da Associação Latino-Americana de Medicina do Estilo de Vida, existe um movimento da classe médica, mas também dos profissionais de saúde, de buscar, né, essa ferramenta, né, trabalhar com os pilares da medicina do estilo de vida, então sono, exercício, nutrição, os relacionamentos, que é essa conectividade social, né, seja a cosmovisão, a espiritualidade, redução de hábitos nocivos,
qualidade do sono, tudo isso. Por quê? Porque a ciência foi mostrando em dados epidemiológicos que só medicar o paciente não traz um potencial de mantê-lo saudável. Então, a hora que nós medicamos, e muitas vezes um paciente polimedicado, se ele continua com as suas atitudes e não faz uma mudança, engajado nessa mudança de escolhas e comportamento, nós não conseguimos segurar a força da doença. Então, eu vejo a doença como uma correnteza, né? Ela vai trazendo essa ameaça ao corpo, deixando esse corpo disfuncional. Então, seja ganhando peso, espessando as artérias, as articulações, fazendo uma aterosclerose, né, cerebral. Então, esse processo contínuo da perda de saúde indo para um roteiro de doença, ele vai numa avalanche, né, de fenômenos bioquímicos que compõem uma rota de doenças principais para aquele indivíduo. Então, é uma alteração glicêmica, é uma disglicemia, resistência à insulina, obesidade central, esteatose hepática. Então, esse conjunto disfuncional de elementos químicos é como se ele fosse desenhando nesse indivíduo, né, as doenças. Eu falo que a doença ela se implanta, né, em setores do corpo, ela vai sendo implantada, como se a gente estivesse investindo nelas ao mesmo tempo em que os órgãos param de funcionar bem, e aí essa cooperação sistêmica, que é um corpo saudável e funcional, para de existir. Então, a doença é a avalanche, né, de efeitos disfuncionais, degenerativos, progressivos, que acontecem ao longo da vida. Ora antecipado pelo nosso estilo de vida, é isso que nós precisamos reconhecer. Então, desde uma criança que tem a oferta de refrigerantes, de sucos adoçados, de guloseimas na sua infância, trazendo uma disfunção metabólica, ora num indivíduo tabagista, no excesso de trabalho, na exposição a cargas tóxicas do ambiente, um trabalho com adversidades, uma alteração, né, de shift work, que é o indivíduo que trabalha à noite. Tudo isso impacta muito nos vetores bioquímicos que trazem esse resultado de saúde ou doença. Então, é aí que nós precisamos resgatar realmente o lugar do cuidado com a saúde. E eu vejo nos últimos 10 anos essa mudança, né? Os profissionais têm buscado rever a forma como eles atendem. Isso está ainda numa fase, estamos engatinhando, mas é claro que o interesse geral por esse padrão de atendimento em que esse paciente vai ser atendido para investir em pilares de saúde, em pilares da medicina do estilo de vida. Não precisa ser só com o médico, ele pode ter um coaching lifestyle, ele pode ter um psicólogo, um profissional como você, uma gerontóloga trabalhando com essas ferramentas, reconhecendo os lugares de dificuldade e aonde esse paciente pode ter um engajamento maior. O que puxa esse indivíduo para ter o estímulo e mantendo a continuidade dessa intenção como um contrato interno, não conosco, com ele mesmo. E aí, no final, a gente gosta também de pedir, né, para você deixar uma mensagem para o nosso público, alguma coisa que você gostaria de compartilhar, algo que faça com que eles se reflitam, né, na vida que eles estão levando. E você tinha falado, tá, anotei, uma coisa importante, né, de se a gente está investindo na nossa saúde ou na nossa doença. Acho que essa é uma pergunta, essa é uma provocação, né, interessante para a gente refletir mesmo. Então, eu queria que você falasse, deixasse aqui alguma mensagem para o nosso público. Então, nosso propósito como
profissionais de saúde, na verdade, sempre foi cuidar desse paciente, salvando vidas, né, medicando, cuidando das pessoas, mas hoje existe uma revolução na área da ciência, que é essa ciência da longevidade. A consciência de que nós vamos viver mais e que talvez nem sempre, possivelmente, melhor, né, é um tema que está chamando, né, os próprios pacientes, em diferentes condições sociais, para rever esse projeto de saúde. Então, nós vemos em empresas, né, em parques, esse movimento para a saúde, para a extensão de tempo de vida com qualidade, e esse patrimônio de saúde deve ser construído, sim, com os pilares da medicina do estilo de vida, e aí sim, tudo que nós falamos, higiene do sono, redução de hábitos nocivos, uma nutrição consciente. E meu desejo, a minha crença, que isso deve vir das escolas, né, trazendo essa educação. E é com as crianças que nós estamos vendo essa mudança. Então, não neurotizando essa questão estética, mas falando um pouquinho mais da riqueza dos nutrientes. Olha que lindo esse alface aqui orgânico, vamos plantar essa cenoura faz bem para isso, para aquilo. Então, da educação das crianças, né? Isso já traz uma modificação no modelo de pensamento, em que essa pessoa vai ser convidada para escolher melhor. Existe esse chamado, e o chamado ele é educacional, né? Ele não é na regra. O ser humano não gosta de regra. Eu detesto regra. Eu só faço aquilo que a minha decisão, né, de fazer foi chamada através da consciência do benefício e daquilo que realmente me motiva e me mantém engajada. Então, o porquê cada um fuma ou bebe demais, como que a gente pode mudar isso? Algumas pessoas bebem por angústia, porque não tem outra opção, porque estão em depressão, assim, como que nós amparamos esse indivíduo? De que maneira? Trazendo consciência, amparo, tendo compaixão no acolhimento das suas dificuldades e aí trabalhando essa modificação progressiva com equipe multidisciplinar, ora na educação, na escola, sistemas de saúde, com uma comunicação mais de amparo coletivo e aí atingindo esse indivíduo indiretamente. Então, em grupos de tabagismo, em grupos de exercício, apoio psicológico a vícios, eu acredito muito nisso. Nossa, Vânia, muito obrigada. Acho que foi incrível conversar contigo. Obrigada pelo seu tempo também e por essas palavras que eu acho que vai trazer bastante reflexão para quem está nos assistindo, com certeza. Muito bom estar com vocês. Olha, muito obrigada pela oportunidade. Prazer enorme, muito bom o trabalho de vocês e nos falamos. Beijo grande, pessoal.